Fala, galera! Você, estudante de história, um forte abraço. Eu sou o professor Natanael e a gente vai continuar a trabalhar a história do Brasil. Tem um vídeo meu anterior a esse, tá aí no nosso canal, você pode dar uma olhadinha, a História Liberta, onde nós tratamos do tema sobre a crise do Império, não é? Mormente, que nós focamos na parte da abolição da escravidão, das leis abolicionistas, e hoje nós vamos continuar esse assunto do fim do Império, da proclamação da República, da crise do Segundo Império, e nós vamos também abordar outros temas, outros assuntos que versam, que têm influência sobre isso, tá legal? Vamos falar sobre questão republicana, vamos falar um pouco mais sobre a questão militar, vamos falar um pouco mais sobre a questão religiosa, que junto com a chamada questão abolicionista ou escravagista, engrossou esse caldo que deu como resultado a crise do Império, a queda do Dom Pedro II, a proclamação da República, o golpe que finda, não é, a monarquia no Brasil e que inicia os tempos republicanos por aqui. Então vem comigo, acompanhar a linha de raciocínio e vamos refletir um pouco mais sobre esse assunto. Vale lembrar, pessoal, que a partir dos anos 70, nós temos até uma menção aqui, a partir dos anos 70 do século XIX, o Brasil tinha se transformado e vinha num processo de transformação bastante agudo, não é? Questões urbanas, industrialização, mudanças sociais, a gente vai falar sobre isso. São fatores, sim, que vão repercutir nessa crise. Dentro desse bojo, nós podemos destacar a chamada crise do escravismo, não é? Ocasionado pela edição das leis abolicionistas, a começar pela Eusébio de Queiroz. Então vinham os imigrantes para cá, todos pobres, né? Vinham de países como Itália, principalmente. Inicialmente eles vinham subvencionados pelo governo e depois eles passam a ter também, passam a vir também custeados, entre aspas, né, pelos fazendeiros. Só que esse custo do translado da família desses imigrantes, de seus pertences, isso tudo tinha um preço muito alto, porque muitas vezes esse camarada ele vai ter que trabalhar nos cafezais aí quase que de graça, 2 anos, 3 anos, para que o custo com o seu traslado fosse custeado, fosse pago, não é? E só depois desse tempo ali, 2 anos trabalhando, é que ele receberia então salários e poderia ter uma vida mais digna, digamos assim. O acesso à terra era bem dificultado em função da assinatura da Lei de Terras, né, de 1850. Aliás, fez aniversário por esses dias, né, porque foi em dezembro de 1850 que essa lei ela foi promulgada. E aí a gente tem um certo surto industrial, que acontece também paralelamente àqueles efeitos da tarifa Alves Branco. Então volta lá para o meu primeiro vídeo, você vai ver o que era a tarifa Alves Branco e o que tem a ver a tarifa Alves Branco com o processo de industrialização do Brasil no século XIX. Você tem a vinda dos imigrantes com a mão de obra já também qualificada, já acostumada ao trabalho nas indústrias europeias, né? De certa forma também trazendo ideias de sindicalismo, de anarquismo, de comunismo. Uma parte desses imigrantes, a maior parte eu diria, vem para as lavouras, mas outra parte ela vem para as cidades para trabalhar nessas fábricas que começavam a surgir ali, principalmente a partir dos anos 60 do século XIX. Nesse mapinha eu tenho o Oeste Paulista, região de Ribeirão Preto, de Botucatu, de Presidente Prudente, de Campinas, no interior e na porção mais a oeste de São Paulo, que era o epicentro ali do café. Então é aí onde tinha os barões do café, os homens mais poderosos do Império. Do ponto de vista financeiro, poderosos também quanto à sua influência política. E vão permanecer influentes e poderosos
também nos anos iniciais, nas décadas iniciais da República. Não vai mudar absolutamente nada nesse sentido, né? Mas aí, como fala aqui nesse slide, nessa lâmina, nós temos a formação de uma nova aristocracia, né? Governo de poucos, oligarquia, ok? E essa oligarquia e esses aristocratas, esses ricos, esses poderosos, senhores de escravos, barões do café, eles queriam uma formação de uma federação nos moldes dos Estados Unidos, onde cada estado, cada unidade da federação, províncias, né, enfim, como eram chamadas, tinha relativa autonomia. Direito de eleger o seu governador, direito de ter o seu próprio poder judiciário, direito de ter o seu próprio conjunto de leis, desde que isso, obviamente, não viesse a ferir a Constituição Federal, sua própria polícia local, seus próprios tributos, né, tributos estaduais, tributos próprios, e isso vai influenciá-los dentro de um contexto de adesão ao movimento republicano que pregava isso, que propagandeava as vantagens, né, de se ter, nos moldes dos Estados Unidos, uma república federativa. Quando você perde o apoio desses caras, acabou. Né? É a pá de cal, como a gente chama, uma expressão assim de uso definitivo. Né? A pá de cal para a passagem dos barões do café, do monarquismo para o republicanismo é a abolição da escravidão, sem sombra de dúvidas. A partir do momento em que eles se sentiram lesados pelo governo, que libertou os escravizados sem a compensação financeira que esses barões do café entendiam que eram merecedores, né? Então eles passam para o lado do republicanismo. Isso será fatal para o império, isso será decisivo para o fim da monarquia. Nessa fotografia, a gente percebe aí uma cidade importante, que é São Paulo, né? Mudando as configurações. Esse processo de mudança urbana também estava sendo observado na então capital, que era o Rio de Janeiro. Dentro desse processo de industrialização, pessoal, é importante entender que os barões do café eles não podiam também investir toda a sua soma de capital só no café. Porque aí você gera uma superprodução que vai ocasionar um efeito ruim para os cafeicultores, que é produção de mais, consumo de menos, né? Você tem a queda do preço do café, e isso não era interessante para o produtor. Então ele aloca uma parte desses investimentos em outros empreendimentos. Então surge no Brasil fábrica de chapéu, fábrica de roupa, fábrica de tecido, fábrica de cerveja, fábrica de calçado, de outros bens de consumo não duráveis e duráveis, e ocasionando uma espécie de um surto industrial. Não é? Isso não é porque eles eram bonzinhos, não queriam ver o desenvolvimento do país, nada disso, era querendo ganhar dinheiro, ampliar seus negócios, seus domínios, sua influência, seus ganhos, seus lucros, não é? E consequentemente ainda ter mais e mais poder. É dentro desse contexto que não vai ser dado oportunidade alguma, chance nenhuma para o negro alforriado, e sim para o branco europeu que está vindo, né, de mudança para cá, conforme falei agora há pouco para vocês. Essas fotografias elas são do então imperador Dom Pedro II. E aqui charges do chargista Ângelo Agostinho. Ângelo Agostinho, ele retratava sempre de forma jocosa, né? Engraçada, mas também maldosa, sátira, mas também contundente, o imperador, mostrando ele aqui como um velho já cansado, gagá, que não aguenta mais nem governar porque já está ultrapassado, velho, simbolizando o quê? O fim da monarquia, né? Que a monarquia é algo decadente, que a monarquia é uma coisa retrógrada, né? Exatamente influenciando o pensamento republicano, angariando aí simpatizantes à causa. E as sátiras continuavam publicadas nos jornais da época, né? Aí sempre
mostrando o imperador de forma assim a ser ridicularizado. O movimento republicano ele começa de forma mais forte a partir de 1870, como você pode constatar, com a edição do chamado Manifesto Republicano, sobretudo ali no Rio de Janeiro, que era a capital federal. Mas dois grandes partidos nessa época são fundados. O PRP, o Partido Republicano Paulista, que congregava ali a massa dos barões do café, e o PRM, o Partido Republicano Mineiro, porque Minas Gerais era o grande produtor de leite, né, do Brasil. Também tinha muita gente poderosa no estado de Minas. Tanto que vão revezar depois Minas e São Paulo após 1898, após os primeiros anos da primeira década, depois do golpe de Estado que proclamou a República. Está aqui a menção do Partido Republicano Paulista e também depois do Partido Republicano Mineiro, a qual me referi segundos atrás. Bom, o movimento republicano paulista era mais sério, assim, no sentido de ser mais influente, mais forte, né? Afinal, era o coração econômico ali do país, o estado de São Paulo, conforme mostrei no mapinha para vocês agora há pouco, ali destacando o Oeste Paulista como sendo o epicentro da produção de café. Eles queriam, inclusive, uma bandeira que era tão parecida com a dos Estados Unidos, né? Essas listas, essas estrelas. Pode pegar a bandeira norte-americana, você vai ver uma semelhança muito grande. Era pela influência que os Estados Unidos da América tinham sobre essas correntes políticas aqui do Brasil. Tinha os positivistas também, composto principalmente por militares, alguns militares, né? Como o próprio Deodoro da Fonseca, que era uma corrente, gente, assim, liberal e também de direita, né? Que pregava a formação de um Estado centralizado, de um Estado forte, de um Estado interventor, moralista, e era uma corrente, inclusive, bastante em voga em países importantes como a França, por exemplo. Então está aqui a comparação das bandeiras da época da República com a proclamação, né? E a antiga, que era a bandeira monárquica. Claro que você consegue distinguir bem aí as diferenças, né? Obviamente. Bom, a partir de 1870 você tem realmente um acirramento dessa crise que vai pôr fim ao Império. Concomitantemente à formação de um movimento republicano, você tem a questão abolicionista que nós ressaltamos assim com uma riqueza de detalhes maior no vídeo anterior, e a questão militar. A questão militar é o seguinte, gente, olha, os militares, eles saem vitoriosos lá da Guerra do Paraguai e eles querem maior participação do governo. Eles querem equipamento de ponta, eles querem salários maiores, eles querem cargos. E o Dom Pedro não vai atendendo a contento essas reivindicações e exigências dos militares, o que faz com que esses militares vão passando pouco a pouco para a oposição. E a oposição eram os republicanos. Chega um momento que os militares não aceitam mais as ordens do imperador, não aceitam mais recapturar escravos fugitivos. Há uma completa rebeldia e uma completa falta de comando por parte do imperador sobre os militares já no final da década de 80 do século XIX. Aliado a isso, uma instituição poderosíssima, que era a Igreja Católica, vai também romper. Aliás, eu acho que ela se arrependeu, porque com a República a Igreja só perdeu. Perdeu o padroado beneplácito, que era a ajuda estatal, né, para manter os fundos, né, dinheiro. A Igreja Católica era bastante subvencionada aí pelo governo, e tudo isso se perde com a proclamação da República, né? Mas no primeiro momento a Igreja ela rompe com o imperador exatamente porque o Pio IX ele lança essa bula, esse documento aí papal oficial, Bula Syllabus, que proibiu padres maçons, padres adeptos
da maçonaria de continuarem exercendo sacerdócio. Esses padres eles deveriam optar ou pela batina ou pela continuação na maçonaria. E o Dom Pedro se sentiu ofendido, sentiu que a maçonaria seria prejudicada. Ele próprio, Dom Pedro, não era maçom, mas era simpatizante, já que o pai dele, Dom Pedro I, era maçom, que o cara que criou ele, o José Bonifácio, era maçom. O Dom Pedro II cresceu cercado, rodeado de maçons. Então, diante da possibilidade de uma lei vinda da igreja, que certamente prejudicaria a maçonaria, os padres iam largar a maçonaria e iam continuar com a batina, era o meio de vida deles. E também a opção religiosa que eles se propuseram a abraçar. Então ele decretou que essa bula, aqui no Brasil, não teria validade. E isso criou um problema diplomático com a Santa Sé, que acabou rompendo laços de apoio, né, junto à monarquia. E, como eu disse, né, apoia o movimento republicano, mas penso eu que depois a igreja acabou se arrependendo, uma vez que a proclamação da República só trouxe prejuízos para a igreja posteriormente. E aí vem o motim militar, capitaneado aí por Benjamin Constant, Quintino Bocaiúva, Rui Barbosa, que são civis, mas que apoiavam, eram muito próximos, né, aos militares que vão liderar esse motim aí na madrugada e começo da manhã de 15 de novembro de 1889, pondo fim à monarquia no Brasil, que durava décadas. Se você for ver direitinho, o imperador perdeu o apoio da igreja, perde o apoio dos militares, perde o apoio dos barões do café, não ficou ninguém. Quer dizer, ficou os ex-escravizados, agora libertos, mas que não tinham influência política alguma, muito menos econômica. A base que dava essa sustentação política, militar, ideológica, no caso da igreja, né, passa para o lado do republicanismo. Então não tinha chão, não tinha sustentação para Dom Pedro continuar no poder, e isso redunda num golpe de Estado que pôs fim à monarquia no Brasil, proclamou a República, forma de governo esta que estamos nela até os dias atuais. Não houve participação popular, não houve envolvimento das massas, né? Foi um golpe perpetrado da elite, pela elite, para a elite. E nada mudou. Quem era pobre continuou pobre, quem era rico permaneceu rico, e quem era influente, acho que ficou ainda mais influente. Valeu, pessoal. Essa era a aula de hoje. Um abraço para vocês e até a próxima, meu querido. Valeu!